Muito boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, direto dos estúdios da Rede 98. O nosso programa Fala Campeão, que antes estava só no YouTube, continua lá, mas agora a gente cresceu e está aqui com uma das redes que mais cresce em Minas Gerais e no Brasil. Estamos com você agora, direto aqui na televisão, TV aberta e TV fechada, logo depois no rádio, em todas as plataformas digitais também da Rede 98. Então hoje é o nosso programa inaugural, sexta-feira, 4 de agosto, e um programa muito especial, porque estamos trazendo um campeão da vida de uma forma geral, um campeão da gestão, do crescimento, que vai ensinar para a gente demais aqui, que é o doutor Henrique Salvador. Doutor Henrique, que hoje é o presidente do Conselho de Administração e presidente da Rede Mater Dei, que é o expoente mineiro da saúde no Brasil inteiro, e tenho certeza que tem muito a ensinar para nós, que eu, inclusive, sou muito grato. Já me acolheu por 3 vezes lá no Mater Dei, quando nasceram meus 3 filhos, uma recentemente, há pouco tempo, e sempre muito atento lá com a gente. Então é um prazer te receber, né, sabendo de tudo que você pode contar aqui para nós. Sei do futuro, que a gente vai falar um pouquinho aqui de novidades que vão ter, então tenho certeza que todo mundo vai aprender bastante aí com os temas que a gente vai debater hoje. Obrigado, é um prazer muito grande você ser o nosso primeiro entrevistado aqui na Rede 98, doutor Henrique. Bom, boa noite, Sérgio, né? Boa noite a todos, uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Tratando de assuntos relacionados à área da saúde, também um pouco sobre a trajetória da Rede Mater Dei até aqui, Sérgio. Então vamos começar falando sobre ela, né? Acho que a Rede Mater Dei, que é quase da minha idade, de 1980, salvo engano, né? A Rede Mater Dei precede a sua formatura. Com certeza, eu me formei em dezembro de 1982, fiz 40 anos de formado agora, no final do ano passado. E aí, então nós estamos da mesma idade praticamente, você está de formatura, eu estou, mas eu tenho acompanhado bastante o trabalho. E aí, você chega em 82 e já pensando, aquela época, só clinicar, ou já veio para dentro do hospital para fazer gestão em 82? Na verdade, sabe, Sérgio, a nossa história é interessante porque nós sempre fomos muito estimulados, né, por papai, né, que é o nosso fundador, o doutor Salvador, nessa exercício duplo, né, na medicina, que é o exercício da clínica e o exercício do empreendedorismo, o exercício também da gestão médica e hospitalar, né? Tanto que eu fiz também administração de empresas, né, e me formei em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1982. O primeiro plantão, no dia da inauguração do Mater Dei, eu dei o plantão junto com outro colega, o Ricardo Marinho, como estagiário ainda, nós dois. Então, em 1º de junho de 80, o dia que o Mater Dei foi inaugurado, eu estava lá também presente, ou seja, a nossa família, meus irmãos, meus pais, né, e agora os netos deles, né, e até os bisnetos, o Mater Dei para a gente sempre foi uma maneira de viver, uma maneira de exercer a profissão e uma paixão muito grande pelo que a gente faz. Então, na verdade, o sonho do Mater Dei é um sonho inicial do Dr. Salvador, mas é um sonho que, no bom sentido, contaminou a todos nós. E que, aliás, eu também já presenciei isso várias vezes, né? Mesmo com a rede desse tamanho, em vez dele querer descansar mais, ele não abre mão daquilo, né? Que tem tudo a ver com o que você falou, tá dentro dele, né? É uma coisa que se confunde, né? Com certeza, acho que a maior referência nossa é o Dr. Salvador e a doutora Norma, né? Meu pai e minha mãe, né? Eles sempre sonharam em construir alguma coisa diferente na medicina, né? Ela vindo da Bahia para estudar medicina em Belo Horizonte, e ele também vindo do interior de Minas, né, de Santana de Pirapama, onde ele nasceu, né, e para também exercer e estudar medicina, né, um estímulo muito grande na época para ele permanecer, inclusive, na fazenda, porque meu avô era fazendeiro e estimulava os filhos a dar continuidade ao projeto dele agropecuário, mas ele não, ele quis vir para Belo Horizonte, estudar medicina, e principalmente porque ele tinha um sonho de construir um hospital que fosse diferente, que é um pouco aquilo que é a história do Mater Dei. É isso que eu ia perguntar. Então, ele exerceu primeiro no consultório dele, a especialidade dele também é ginecologia obstetrícia, que é a sua e das suas 2 irmãs também, não é? Exatamente. E aí ele começa como consultório e depois ele fala, bom, mas minha meta final é abrir um hospital dando um atendimento diferenciado. Uma característica, né, que papai sempre teve, né, e nós também aprendemos assim, é planejar muito os próximos passos e os passos futuros, né? Então, se você perceber que logo lá atrás, na origem, ele rapidamente constatou que para poder construir um hospital, ele precisava de, através dos honorários médicos, gerar um recurso maior em uma outra atividade, e aí a partir dos recursos dessa atividade ele conseguir construir um hospital. Então, na época, a partir de uma experiência que ele teve na construção da sua residência, ele começou a construir prédios com os honorários médicos.
E aí, na venda dos prédios, ele foi capitalizando para poder ter condições de construir o primeiro Hospital Mater Dei, que é o Mater Dei Santo Agostinho, que foi inaugurado em 1º de junho de 80. Tanto que você tem um irmão engenheiro, né? Renato, Acabou que o Renato seguiu o caminho do seu pai de uma certa forma e os outros irmãos seguiram de outra, né? Exatamente. E aí depois tem uma ampliação que compra o terreno que dá a saída para outra rua, né? Na verdade, ainda segundo esse mesmo planejamento, quando o terreno foi comprado lá atrás, num leilão da Universidade Federal de Minas Gerais, né, da UFMG, ela tinha alguns terrenos ali no bairro Santo Agostinho, né? Porque o campus, que depois foi para Pampulha, seria inicialmente ali. Depois eles mudaram o planejamento e levaram o campus lá para o Bar da Pampulha. Então, alguns terrenos ali foram a leilão. E nós, então, conseguimos comprar um terreno naquela época, né, que é onde funciona hoje o Mater Dei Santo Agostinho, e ali também já houve um planejamento. Nós compramos um terreno maior, fizemos o bloco 1 do Mater Dei Santo Agostinho, né, na parte de baixo do terreno, aquela que divide ali com a Avenida Barbacena, e a parte de cima, que divide, né, com a rua Gonçalves Dias, né, e a Mato Grosso, ela foi construída num segundo momento. Mas tudo já planejado, tudo já percebendo que se a proposta desse certo, seria necessário um terreno um pouco maior para poder abrigar o sonho de ter um Mater Dei que fosse relevante. E que acabou indo mais para frente, depois a gente vai falar dessa expansão já. Então, aí vem você e suas irmãs vão formando e sempre dividindo a medicina com a administração do hospital, juntamente com seu pai. Isso tudo foi concomitante. Exatamente. E em algum momento, você chegou a largar a clínica ou não? Até hoje está firme mesmo exercendo esse cargo que tanto te toma tempo? Na verdade, né, nós podemos falar um pouco mais com detalhes sobre isso, mas eu, a Maria Norma Massa, né, nós assumimos a liderança do projeto executivo, né, em 2011, quando eu assumi a presidência da Rede Mater Dei. Na época não era nem Rede Mater Dei, porque só tinha um hospital, era o Hospital Mater Dei, né, o Santo Agostinho, né, eu assumi a presidência, a Maria Norma Márcia, as duas vice-presidências, né, e aí houve uma expansão grande realmente a partir daí. Eu exerci a medicina com muita intensidade até cerca de 1 ano e meio atrás, né, quando em dezembro de 2021 eu precisei de fechar o consultório, porque nós éramos um hospital, hoje somos 10, né? Nós compramos uma empresa de tecnologia, um centro diagnóstico por imagem, então as coisas foram se tornando complexas, né? E aí foi necessário realmente que eu fechasse um ciclo na minha vida, que foi o ciclo médico, né? Da atividade médica, onde, aliás, eu fui muito feliz e muito realizado. Eu exerci uma medicina de uma maneira muito plena, sabe? Eu consegui ser professor livre-docente da minha especialidade, né? Eu fui presidente de associação de classe, da principal associação de classe da mastologia, né? No Brasil. Eu publiquei muitos artigos. Está na Academia de Letras da Mastologia, né? Academia de Medicina, Academia Mineira de Medicina, Academia Brasileira de Mastologia, né? Então, assim, foi uma atividade muito intensa médica, né? Mas que me deixou, assim, muito realizado, né? E, da mesma maneira, o ciclo da gestão, né, que foi ampliando, crescendo, me traz também muito prazer naquilo que eu faço, porque eu acho que na vida acho que isso é muito importante, né? O que a gente faz na atividade profissional tem que, acima de tudo, ser muito prazeroso. A gente tem que exercer com vontade, com desejo, com paixão, porque eu acho que isso é que é o grande diferencial, né? E eu vou até dar esse testemunho, né? Como eu falei, já tive por lá 3 vezes. Eu falo que o hospital é igual advogado, você quer ir pouco, né? Mas quando você vai e é bem recebido, é muito bom. E essas 3 vezes que eu tive lá, eu sou testemunha porque a gente pega o Henrique, que é o proprietário, o coproprietário do hospital, e as 3 vezes a gente mandei uma mensagem, ele passava no quarto 7h15 da manhã para ver como é que as coisas estavam. Então não tem folga, né, por estar exercendo a liderança maior. Pelo contrário, é a liderança pelo exemplo, né? E disso eu extraio uma coisa, porque aí acho que todo mundo tem que ver em você isso, quem está lá. E, salvo engano, são mais de 10 mil funcionários que vocês têm hoje no Brasil inteiro. O primor lá atrás, quando seu pai idealizou e sempre passou para vocês, claro que é prestar uma medicina de qualidade, mas também tratar o paciente como cliente efetivo, tratar bem, porque eu acho que esse é o grande diferencial. Eu que já fui muito ao hospital, todas as vezes que a gente vai lá, é a limpeza do hospital, é a forma como que você é tratado por todo mundo, é aquilo que pode dar um problema? Pode, mas que é consertado de imediato, enfim. E isso era a preocupação número 1 lá atrás, enxergar que não tratar o paciente como um doente que veio aqui para se tratar de uma doença, mas como um efetivo cliente que merece carinho e atendimento, dentre outros. Acho que você entende que isso pode ser a base da criação, do crescimento? Não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, existem diversos estudos mostrando
que a questão do acolhimento, ela também é muito importante no processo terapêutico, sabe? Então, quando a pessoa se sente acolhida, quando ela se identifica com o médico, quando ela se identifica com a equipe de saúde, a chance dela ter o seu processo de recuperação acelerado é muito maior, sabe? Então, isso é a cara do Mater Dei desde o início, né? Então, nós temos diversos processos hoje desenvolvidos para poder acolher as pessoas. Medicina e atividade hospitalar, ela é interessante porque ela caminhou de uma maneira que existem alguns processos, que são aqueles que você até já descreveu alguns, né? Que é a higienização, que é hora de medicação, né? Que é processos de gestão. Eles precisam ser quase que padronizados. Mas tem uma outra parte, que é o momento da entrega, que você precisa de identificar quem é aquele ser humano que está ali na sua frente, que está necessitando de serviço de saúde e quais são as peculiaridades que ele tem, como é que a instituição precisa, e a equipe, né, customizar a entrega do serviço para que isso, inclusive, influencie no processo terapêutico da pessoa, que a pessoa rapidamente se recupere. Isso influencia bastante, que eu sou muito bairrista, por isso que eu falo com muito orgulho quando eu vou falar de vocês, da sua família, o tanto que vocês representam para Minas Gerais, na área de saúde e de uma forma de empreendedora geral. E na área de saúde era muito comum, qualquer coisa, vou para São Paulo e vou para o Rio, né, para ser bem tratado. Sendo que aqui nós temos um corpo clínico de qualidade e talvez percebi que o que faltava e que vocês conseguiram implementar, acho que posso dizer até de forma pioneira, era exatamente essa qualidade no atendimento para manter todo mundo aqui, né? E eu falo recentemente, quando eu fui ter uma filha recentemente, vocês já inauguraram uma ala, por exemplo, diferente, que vocês já têm quartos maiores, com roupa de cama diferente, com comida diferente, que você tem pessoas com disposição para usar aquilo, para que vai para outro lugar, né? Acho que vocês se preocuparam muito com isso e com isso conseguem reter mais clientes aqui, né? Na verdade, né, Sérgio, assim, antigamente, você não tinha maneiras objetivas, né, de medir sobre a qualidade de um serviço, sobre a segurança de um hospital, né? Mas hoje tem, né? Existem hoje processos de certificação e acreditação internacionais que vão até o hospital e mensuram, medem se aquilo que você está fazendo, se é conforme ou não. E nós hoje, os nossos hospitais aqui, por exemplo, da Grande BH, o Mater Dei Santo Agostinho, o Mater Dei da Contorno e o Mater Dei Betim Contagem, eles são certificados pela principal certificadora de hospitais do mundo, que é a JCI, a Joint Commission Internacional. Significa que todo ano vem um grupo de auditores, inclusive um internacional, entra para dentro do hospital e garante que em cada uma das áreas do hospital que são importantes na prestação de serviços, nós estamos atuando de acordo com o que há de melhor no mundo hoje, né? Então, essa página é uma página realmente que já virou, né? Porque o Mater Dei hoje, inclusive, ele é referência e recebe pacientes do Brasil inteiro. Nós recebemos pacientes de São Paulo, do Rio, do Nordeste, né? Do Norte, do interior de Minas. Então, isso realmente está muito simples e fácil hoje de ser constatado, né? E realmente é um outro diferencial também que eu acho que você mencionou a respeito de Minas Gerais, é que Minas Gerais tem um corpo clínico de médicos, né? Eu que ando muito por aí, né? Até porque durante certo tempo eu fui presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados, então eu andava pelo Brasil inteiro, vendo hospitais, vendo a atuação de médicos, né? Belo Horizonte tem um dos melhores corpos clínicos do Brasil. Uma das melhores universidades do Brasil. Nós temos médicos hoje atuando aqui em Minas que são referência no Brasil e até no mundo, né? Que são médicos muito diferenciados. Então, seja na prestação de serviços hospitalares, seja os corpos clínicos que aqui existem, seja a assistência de enfermagem, que evoluiu muito, ou os processos assistenciais, não tem a menor dúvida que Minas Gerais hoje está na cabeça do que se faz no Brasil. E aí, vem depois falando isso em cabeça, aí eu já acompanhei um pouco mais, quando que vem a ideia de falar assim, olha, temos que levantar um hospital novo e vem o Mater Dei da Contorno da forma como veio ali, né? Porque aí já nasce um prédio extremamente moderno, porque o outro, obviamente, você tem que ir reformando e acompanhando o tempo, e é muito bacana também. Agora, quando você já faz um novo do zero, daquele jeito, vem esse Mater Dei novo, da forma, quem já teve a oportunidade de ir lá também sabe do que eu estou falando, parece que você está entrando no hotel quando você vai lá, e acho que é essa a ideia mesmo, né? Quando que você sentiu essa demanda e falou, olha, cabe ter mais um hospital pertinho do outro, inclusive, né? Ampliou a especialidade ali, aumentou o número de leitos, qual foi a ideia quando veio o Mater Dei Contorno? Em 2010, na verdade um pouco antes, em 2009, nós começamos a ver que a proposta tinha dado certo. No ano 2000, nós tínhamos já
construído o bloco 2 do Mater Dei Santo Agostinho. Em 2009 o hospital estava lotado, né? Então nós começamos a perceber o seguinte, olha, a proposta deu certo, nós precisamos de ocupar um espaço para atender mais pessoas dentro desse modelo que a gente acredita. E aí começamos a buscar um terreno que pudesse albergar esse novo hospital, esse novo empreendimento, né? E aí buscamos várias alternativas em Belo Horizonte e encontramos esse terreno que era o antigo mercado distrital da Barroca, né, que iria leilão. É interessante porque chegando lá tinham 5 empresas candidatas ao leilão, né, e nós tivemos que apresentar um envelope fechado, né? Outra da área da saúde, que era a Unimed, e mais 3 que não tinha relação com a área da saúde, porque o terreno era um terreno único, né? Terreno de 8.000 metros quadrados, com 4 ruas, né? Ou seja, dava oportunidade para tirar partido dessas 4 ruas e fazer fluxos diferenciados, né? A gente já operava o hospital há 30 anos, então já conhecia quais eram as necessidades de fluxo. Buscamos em São Paulo um arquiteto que é uma referência em construir projetos hospitalares, que é o professor Zanettini, né? E fizemos esse hospital. A obra começou em 27 de julho de 2010, eu sei porque é o aniversário da minha avó, né? Da mãe do meu pai, e nós inauguramos em 1º de junho de 2014. Então foi uma obra rápida, uma obra de 62.000 metros quadrados de área construída, um hospital que tem 18 elevadores, que tem fluxo diferenciado para pacientes VIPs, que tem tomógrafo dentro do pronto-socorro, um pronto-socorro que atende os pacientes com conforto, né, acomodações diferenciadas, né, 21 salas de centro cirúrgico, 3 ressonâncias magnéticas dentro do hospital, vários tomógrafos, robô de última geração. Então, um hospital que trouxe realmente para Belo Horizonte aquilo que havia de melhor e que até hoje existe, uma das melhores plantas hospitalares do Brasil, sem dúvida alguma, né? Para poder exatamente dar espaço para o corpo clínico diferenciado de Belo Horizonte e para os médicos, né? O que existe de melhor no mundo, né? Então, foi um projeto muito, assim, pungente, né? Um projeto importante para a cidade. Na época, o Dr. Salvador me passou a gestão em 2011 e assumiu a gestão desta obra, né? Foi ele que liderou a construção inaugurou para a Copa, hospital, né? Exatamente, para a Copa do Mundo. E um hospital que realmente tem muitos diferenciais. E daí, depois vem para aí, tem Contagem em Betim também, mas aí vem o grande salto há 3 anos atrás. E aí eu converso com muitas famílias que têm, até pela natureza da minha profissão, eu advogo, né, famílias que têm grandes empresas, e eu queria entender o processo decisório que vocês tiveram, se veio desse ideal do seu pai de falar assim, vamos fazer o IPO. Porque por mais que você tenha um controle acionário, igual vocês mantiveram, a gente sabe a dificuldade que tem quando a pessoa tem a família tem uma identificação com a empresa, de dizer, olha, quando eu fizer o IPO, eu vou ter outras pessoas aqui ao redor, vou querer gente em cima de mim o tempo inteiro, e pode pedir informação, e pode uma hora tomar o que é meu, quando você tem aquela sensação de pertencimento. Eu acredito que essa veia do seu pai de fazer uma saúde diferente, seu pai e de vocês que herdaram, né, de oferecer isso, acabou falando mais alto. Mas internamente, como que foi esse processo da família para falar, olha, vamos fazer o IPO? Foi feito o IPO para expandir? A ideia era essa? Na verdade, antes do IPO, só um minutinho antes, eu identifiquei na época que na região de Betim Contagem existia uma grande oportunidade, sabe? Porque era na época 2º e 3º PIB do estado e não havia uma entrega de serviços diferenciada. Então nós identificamos um terreno nas margens da Via Expressa, um terreno de 256.000 metros quadrados, dividimos esse terreno em 5 lotes e num deles nós construímos em 2 anos, aí já era eu à frente, né, na liderança do projeto, né, nós construímos o Hospital Mater Dei Betim Contagem. E aí, nesse momento, nós tomamos a seguinte decisão, gente, está na hora da gente sair de Minas Gerais. E aí nós fomos para Salvador. Então a obra de Salvador ela começou antes do IPO, né? Mas veio o coração aí? Porque sua mãe veio da Bahia, que vocês foram para Salvador? Na Como verdade, é que foi feita uma prospecção de muitas capitais do Brasil. Obviamente que a questão de conhecer a Bahia, né, pelo fato de mamãe ser baiana, contou muito, né? Mas nós identificamos na cidade de Salvador uma oportunidade de colocar um equipamento hospitalar semelhante aos que a gente tinha aqui, que lá não existia até então, né? Nós prospectamos Fortaleza, prospectamos Recife, Porto Alegre,
Florianópolis, e chegamos à conclusão que naquele momento o ideal seria ali. Salvador. E também constatamos que para ir para o Rio, São Paulo e Brasília, precisaria de ser um projeto muito robusto para que nós fôssemos relevantes. Porque essa é uma premissa que sempre norteou as ações da Rede Mater Dei. Ir para praças e locais onde nós pudéssemos ser relevantes e prestar uma atenção que a gente Não ser acreditava qualquer nela. um. Então, naquele momento, nós começamos a obra de Salvador. E aí falamos, gente, dentro daquilo que eu te falei lá atrás, né, Sérgio? Sempre pensando no futuro e sempre planejando as questões, né? O que a gente precisa de fazer para poder dar o passo seguinte? E aí falou, olha, nós conhecemos sobre a operação hospitalar, nós dominamos os processos, nós temos pessoas adequadas, né? Investimos muito em pessoas, né? Falta capital para a gente poder acelerar o crescimento, né? Porque tinha também uma oportunidade no Brasil de consolidação na área hospitalar. Então, nesse momento, nós falamos, precisamos de trazer o capital. Tem duas maneiras de trazer. Ou vamos trazer um capital privado, ou vamos abrir o capital na Bolsa. Iniciamos um processo de dual track, né, que se chama, né? Que é estudar a vinda de algum fundo ou até a abertura direta de capital. E aí fomos conversando em família, entre nós. Essa é uma característica também interessante, sabe? A nossa família, ela sempre se entendeu nos momentos mais importantes da nossa história. A tomada, né? de decisão. Isso. Então nós sempre trouxemos todas as gerações, né? Hoje nós somos 3 gerações trabalhando juntos, né? A primeira, a segunda e a terceira, né? Eu sou parte da segunda, né? Para tomar as decisões mais estratégicas. E aí nos preparamos para aquilo, né? Trouxemos uma empresa Big Four para nos auditar 2 anos antes, né? Constituímos um sindicato bancário, né? Trouxemos a estrutura financeira mais adequada para aquele momento que a gente precisava de viver, enfim. Foi feita toda uma preparação para aquilo, né? E aí, em 14 de abril de 2021, nós conseguimos abrir o capital do Mater Dei na Bolsa, com o objetivo principal, né, e primeiro, né, de fomentar o crescimento. Isso foi feito, aí os movimentos se iniciaram a partir daí. E aí, Salvador, vocês terminaram? Salvador, nós terminamos há 1 ano e 2 meses, o hospital já está operacional, cheguei de lá agora, né, esses dias, né, eu vou lá regularmente, porque nós temos uma agenda intensa lá de conversar com médicos, né, isso é curioso também, às vezes as pessoas não percebem isso, né, todas as vezes que você tem um hospital que nasce do chão, que a gente chama de um greenfield, né, você tem alguns desafios, né, primeiro é a obra, construir, e lá foi uma obra difícil, né, foram 73 mil metros quadrados de obra, que foi levantado em 3 anos, né? Um prédio do hospital e um prédio do centro médico. Outro desafio é credenciar o hospital junto às operadoras de plano de saúde. E o terceiro é construir um corpo clínico e um corpo funcional que seja relevante. Sim. Né? Que seja composto por pessoas experientes, pessoas que possam entregar um serviço da maneira que a gente deseja e planeja, né? Então essa construção, por exemplo, do hospital ficou pronto, a construção dos enfermeiros, das pessoas que cuidam da higienização também já está em andamento, está pronta, né? As operadoras de plano de saúde já credenciaram o hospital também. Vocês mandaram muita né? gente daqui? Mandamos algumas pessoas daqui, sim, para poder ser os semeadores, né? Os polinizadores que a gente chama, né? Inclusive alguns médicos, né? Foram, né? Que foi muito importante, né? O coordenador da anestesia é daqui, o coordenador da cirurgia geral é daqui, ortopedia, alguns da ginecologia. Então nós fizemos um enxerto mesmo, né, de pessoas de Minas Gerais e de Belo Horizonte aqui da Rede Mater Dei para poder nos apoiar lá, porque isso é outra coisa curiosa, a oncologia também, tem um oncologista importante nosso lá. A gente acha o seguinte, o momento do crescimento da Rede Mater Dei é um momento também de oportunidade para o crescimento dos médicos, Sim. do corpo clínico. Não sei se vocês sabem, né? Hoje nós temos mais ou menos 130 médicos fazendo residência na Rede Mater Dei. Então esses jovens médicos enxergam nesse crescimento uma oportunidade também de crescimento profissional para eles, né? Então é um balanço de muitas coisas. Então a nossa ida hoje a Salvador, a minha, da minha irmã Márcia, que é vice-presidente assistencial, do José Henrique, né? Que vai ser o futuro CEO, do Felipe, que é o diretor médico corporativo, com muita regularidade a Salvador, né? Ela é principalmente porque nós queremos formar um corpo clínico em Salvador que seja muito diferenciado, como são os nossos médicos aqui em Belo Horizonte. E para isso eu acho que essas pessoas irem também, que acho que dentro de qualquer companhia que cresce como vocês cresceram, e sendo familiar, é para manter a cultura da empresa, né? Então você ter as pessoas que participaram aqui desde o começo, acho que elas são essenciais para levar.
E aí, certeza. desse movimento o Salvador foi o único greenfield, né? Depois foi só aquisição. Aí vocês já vieram para Feira de Santana depois também. Né? Exatamente. Nós, em Feira de Santana, já foi uma aquisição, né? Aquisição, pois é. Então, os movimentos greenfield nossos foi o Mater Dei Santo Agostinho, bloco 1 e 2, o Mater Dei da Contorno, o Mater Dei Betim Contagem, o Mater Dei Salvador e agora a Nova Lima. Nós vamos inaugurar o ano que vem o Mater Dei Nova Lima também, nas 6 pistas ali. Bacana. E aí depois, salvo engano, foi para Goiânia? Nós fizemos um Uberlândia? movimento de capitalização e aí começamos a comprar as unidades, né? A primeira foi em Belém, Hospital Porto Dias, um hospital de 400 leitos, o principal hospital privado do norte do país, onde nós compramos 70% do hospital, né? Os outros 30% são da família fundadora, que inclusive continuam como nossos sócios, né? Depois, nós fomos para Uberlândia, onde nós temos hoje 2 hospitais. É o Santa Genoveva, né? Santa Genoveva e o Santa Clara. Uhum. E além disso, compramos o Centro de Diagnóstico por Imagem também. Em Uberlândia. Em Uberlândia. São 3 operações lá. Depois compramos o Hospital Prêmio, Mater Dei Prêmio em Goiânia, no bairro do Alto Bueno, que é um bairro muito importante também da cidade, um projeto bem bacana. E lá nós compramos um terreno ao lado de 5.000 metros, que garante a expansão futura do hospital. Uhum. E finalmente compramos em Feira de Santana o EMEC, que é um hospital tradicional de 60 anos de existência, né? E que é um hospital que exerce uma influência muito grande em mais de 2 milhões de habitantes. Feira de Santana, que é a terra onde minha mãe nasceu, aliás, né? Ela é um entrocamento rodoviário, então ela recebe pacientes do oeste da Bahia, por exemplo, que é Barreiras, que é Antônio Carlos, Luiz Eduardo Magalhães, né? Próprio Luca do Rio Verde, que está ali perto, né? Então, recebe pacientes também do Nordeste, do Norte, né? E até do Norte de Minas. Então, Feira de Santana é uma cidade muito interessante porque é o cruzamento de algumas rodovias, né? E esse hospital EMEC é muito relevante para a região. Então são 4 estados e 10 unidades hoje. Vão ser 10 unidades hospitalares a partir do ano que vem com Nova Lima. E me tira a dúvida aí do ovo ou da galinha. Vocês vão para esses lugares porque identifica que tem um hospital bom naquele lugar ou é aquilo que você estava me contando de Salvador? Você já tem hoje em mente para expandir? Olha, eu quero ir para Porto Alegre, eu quero ir para São Paulo, igual a gente falou aqui. Como que é esse processo interno hoje? Tá. Ô Sérgio, ao invés, né, de fazer um movimento assim muito pulverizado, nós preferimos fazer um movimento por hub, sabe? Por núcleos, né? Então, por exemplo, você tem um núcleo do norte, que ali tem uma influência muito grande, inclusive da Companhia Vale do Rio Doce, né? E de várias outras mineradoras, né? Um hub do nordeste, principalmente na Bahia, né? Que é a porta de entrada do nordeste. Na região do agronegócio, que é Uberlândia e Goiânia, e na Grande BH. Né? Então, o nosso movimento de expansão, ele observa, primeiramente, a cidade, a região é promissora, vamos ver agora quais são os ativos mais relevantes hospitalares que existem naquela cidade. Né? Depois, vamos fazer algumas diligências, mas a primeira e mais importante delas é a diligência operacional. Né? Esse hospital, quando ele vier para dentro da rede Mater Dei, ele tem valores semelhantes? O corpo clínico é um corpo clínico que tem valor? Esse hospital é importante para a comunidade? Que valor que ele pode gerar para a rede Mater Dei? Então tem toda uma lógica de prospecção e de captação desses hospitais. O grupo hoje deve ter um setor só disso, né? De aquisições. Tem uma área de M&A, né? Que está feita ao nosso CFO, que é o Rafael Cordeiro, né? Que cuida disso, né? Então tem sim, e eu pessoalmente me envolvo muito com isso, o José Henrique se envolve muito com isso, né? E a nossa família também. Nós temos uma reunião da nossa família toda terça-feira, de 2h30 às 16 horas, onde participam meus pais, meus irmãos e os sobrinhos e meu filho, que são da 3ª geração. Ali, a gente alinha vários pontos, né? Para que a gente possa estar todo mundo na mesma página em relação ao que está ocorrendo. Bacana. Então você já me deu a deixa, a gente tem que dar um intervalinho aqui agora, que eu quero voltar no segundo bloco falando exatamente dessa sucessão, que eu particularmente, de tudo que estudo e leio, acho que é um grande case que a gente tem, que pode servir de exemplo para os outros. A gente já deixa a pega aí para a gente voltar falando disso. Você espere mais um pouquinho, daqui a pouco a gente está de volta nesse ótimo bate-papo, nessa aula que a gente está tendo aqui de gestão e empreendedorismo com o Dr. Henrique Salvador.
Estamos de volta com o nosso Fala Campeão aqui direto dos estúdios da Rede 98, esse programa de estreia tão especial com o Dr. Henrique Salvador, que agora já estava dando uma aula para nós aqui de forma geral de gestão de crescimento, e acho que agora a gente vai entrar em dois temas muito importantes. Vamos falar da saúde daqui a pouco, do mercado geral, que está super efervescente, né? A gente estava comentando aqui de entrada de grupo estrangeiro, fusão e aquisição, não só na área de hospital, mas de plano de saúde, seguradoras, enfim. Mas antes disso, eu vou puxar o gancho que você deixou no final, que eu acho o exemplo extremamente interessante, que eu já li sobre, mas eu falo que uma coisa é você ler e outra é você aprender direto da fonte. Como que você, se você fala com tanto orgulho, de forma bacana, o tanto que tem dado certo, embora muita gente ache que possa não dar, mas que no caso de vocês dá certo, a gestão familiar, né? A sucessão que vocês vêm praticando, igual você falou hoje, primeira, segunda e terceira geração junto, e doutor Salvador, que teve 4 filhos, esses 4 filhos tiveram em 1, 2, 3, mais ou 4 filhos tentando entrar, e daqui a pouco vão ter mais, e vocês foram criando esses critérios objetivos, e salvo engano, me corrija se eu estiver errado, mas acho que o grande primeiro passo foi tomar uma decisão caseira, né, que é trazer a Fundação Dom Cabral para ajudar nisso aí, que hoje é uma referência nacional e às vezes até internacional para isso. Eu conheço vários grupos aí de sucessão, eu mesmo já recomendei para vários clientes, falo, olha, quer discutir isso, vai de maneira profissional e vai nos melhores, que hoje em Minas nós temos uma referência, né? Acho que vocês começaram assim, então se não for, você me corrige, mas conta um pouco aí de como que surgiu isso, que dia que deu aquele estalo e fala, olha, beleza, hoje são eu e 2 irmãs, daqui a pouco são 10. Como é que vai ser o critério para isso e como que vocês começaram a se preparar para isso desde lá de trás, que é a coisa que o brasileiro tem mais dificuldade, antever o problema, né? Geralmente só pensa nisso quando o problema acontece. Vocês já vêm trabalhando isso há muito tempo para tomar as decisões que vocês têm tomado, igual foi divulgado recentemente sobre o seu filho, mas vamos voltar no começo, conta para nós. Então, Sérgio, na verdade, gente, nos anos 90, né? Primeiro, nós nos aproximamos da Fundação Dom Cabral por 2 motivos. O primeiro, porque o negócio estava crescendo e seria interessante a gente estruturar um pouco mais a gestão. Então, nós fomos aprender sobre gestão mais estruturada na Fundação Dom Cabral e fomos muito felizes, né? E naquele momento também, o doutor Salvador, papai, né, se aproximou do doutor Emerson de Almeida, né, que é o fundador e presidente do conselho presidente da diretoria estatutária da Fundação Dom Cabral hoje, né? O Emerson, então, naquele momento, ele nos apoiou muito também, indicando uma consultora de empresas familiares, que era a Elismar Álvares. E a Elismar nos ajudou muito na estruturação do que seria a sucessão da nossa família no negócio, né? Da segunda para a terceira geração e gerações subsequentes. Naquele momento, eu, a Maria Norma e a Márcia já estávamos, né, participando da gestão do Mater Dei, né, eu como diretor clínico e técnico, a Maria Norma como diretora financeira e a Márcia como diretora operacional, né? E aí, naquele momento, nenhum neto do Dr. Salvador e da doutora Norma tinham idade ainda para pleitear uma vaga no Mater Dei. A mais velha tinha 14 anos, né? Então ali foi um momento muito interessante, porque nós pudemos estruturar toda uma lógica de sucessão sem nenhum caso específico, né? Então não existia ninguém que já estava pleiteando e que gostaria de participar. Então os critérios para a entrada foram todos discutidos ali naquele momento, né? E que critérios que são esses, né? Primeiro o seguinte, nós somos 4 filhos, como você falou, né, Sérgio? Cada um tem um número específico de filhos, né? Mas só um filho de cada um desses 4 poderia participar de cargo diretivo no Mater Dei, né? Esse filho, que cada núcleo elegeria, ele precisaria de passar por um processo estruturado de formação. Então, primeiro, seria estudar numa faculdade que fosse compatível com o negócio, né? Então, teria que ter nível superior. Segundo, precisaria de trabalhar num hospital ou numa instituição de saúde do mesmo tamanho ou maior que o Mater Dei durante 2 ou 3 anos, né? Terceiro, precisaria de voltar e fazer um job rotation, né, na instituição ainda como estagiário, como trainee. E quarto, precisaria de fazer um MBA em uma das principais empresas uma das principais universidades do mundo, né? E aí eles fizeram esse processo, os 3, e a quarta, que é a Lara, filha da Márcia, está completando nesse momento, né? Universidade de Nova York, né? Na NYU. Então, vamos lá, o Zé Henrique, né, que é o meu filho, né? No nosso núcleo familiar, isso surgiu
naturalmente, porque a Júlia, minha filha, trabalha na área de gestão em moda, até foi para Marangoni, Milão, fez um MBA lá. A Ana é médica, né? Exerce a medicina, né? Porque esse é um outro ponto também. Na terceira geração, Nenhum é médico, né? o jovem teve que opinar. Se fosse médico, ele teve que optar. Ele precisaria de exercer plenamente a gestão, não poderia exercer a parte clínica. Então, tem 2 médicos, o Felipe e a Lara, mas eles vão exercer, estão se qualificando e se qualificaram para ser gestores, né? Uhum. Não vão exercer a parte clínica da medicina. A Ana, minha filha, já exerce a medicina apenas a parte clínica, né? Então, o José Henrique, por exemplo, ele trabalhou em São Paulo, né? 3 anos na DASA, no Einstein, no Sírio-Libanês, né? Depois ele trabalhou conosco durante algum tempo, se formou em administração de empresas na INSPER, em São Paulo, estudou 1 ano e meio na UFMG aqui de Direito à noite, então ele fazia Direito à noite, fazia de dia administração, depois ele transferiu para São Paulo apenas a administração de empresas e chegou à conclusão que não queria ser advogado, né? Deu sorte. Não, mas aprendeu, né? Eu adoro minha profissão. Ele gosta, né? Claro. E aí, ele então fez o MBA também, se preparou e fez o MBA em Columbia, em Nova York, durante 2 anos, né? Um full-time MBA em Columbia, que é uma das principais escolas do mundo. Voltou, assumiu a direção comercial do grupo, depois assumiu a direção do Mater Dei da Contorno e hoje é o diretor de operações, né? E nessa transição que vai ser a próxima, ele vai para o cargo de diretor-presidente do grupo, né? Ano que vem, né? O Felipe, que é o filho da Maria Norma, né? O Felipe se formou em medicina aqui em Belo Horizonte. Ele foi para Porto Alegre, trabalhou 2 anos lá no Hospital Mãe de Deus, que é um hospital referência no sul do Brasil, né? Voltou, também fez um job rotation em várias áreas do hospital, se preparou para fazer um MBA e fez um MBA na London Business, em Londres, que também é uma das principais escolas de gestão do mundo, né? E hoje é o diretor médico corporativo da rede. A Renata, que é filha do Renato, né? A Renata, ela é advogada, formou-se em São Paulo, trabalhou durante 3 anos no HCOR, que é uma referência também hospitalar no Brasil, né? A Renata, ela voltou também, fez um job rotation, sempre com a vocação mais para a área comercial, né? Negociação com operadora, né? Negociação com empresas, né? E ela fez o MBA em Boston também, numa universidade chamada Hult, e fez também uma pós em gestão, em marketing, né? Em gestão de marketing no MIT, né? Em Boston. E ela voltou e assumiu a direção comercial corporativa do grupo, né? E a Lara, que é a mais jovem, né? Ela se formou em medicina, trabalhou 2 anos na Eretz Bio, que é a vertical de inovação do Einstein, em São Paulo, né? Voltou, trabalhou conosco também em várias áreas, como gerente clínica, e agora ela está fazendo um MBA na NYU, na New York University também, em Nova York, né? Então, assim, são formações muito consistentes, é uma régua muito elevada, né? Que permitiu, inclusive, porque quando um executivo talentoso olha para uma empresa dessa, o que é que ele pensa? Vem cá, eu quero entender o seguinte, como é que essa família encara a questão da gestão? Essa família se profissionalizou? Essa família realmente encara a questão da gestão como uma coisa séria ou é mais um cabide de emprego para todo mundo, é mais uma vaquinha de leite para sustentar uma família, né? E com esses currículos aí, eles trabalhavam em qualquer hospital. Exatamente. Então, quando as pessoas percebem que a questão da gestão, ela é familiar sim, né? E isso, inequivocamente, ela é familiar. Com meritocracia. Mas ela é profissionalizada e é meritocrática, né? Então, o talento do mercado, ele também enxerga nesse ambiente uma possibilidade de crescimento pessoal. Claro. E com isso, nesse movimento de expansão que a Rede Mater Dei viveu, nós conseguimos atrair muitos talentos do mercado. Alguns, inclusive, que foram criados dentro do Mater Dei. Não é incomum nós termos lá executivos hoje que são diretores, né? Que estão conosco há 30 anos, 25 anos, né? Então, assim, são profissionais talentosos e que compõem um grupo importante que, na verdade, é um grupo equilibrado entre familiares que se qualificaram muito para serem profissionais e profissionais que vão cada vez mais se apaixonando pelo Mater Dei, né, e vendo ali uma oportunidade grande de desenvolver a sua profissão na plenitude. Então, né? o que você falou, ainda mais com as aquisições que estão vindo aí, Com certeza. se a pessoa olha, hoje eu sou o número 3 aqui do Mater Dei Santo Agostinho, mas a hora que for comprar um novo hospital, eu posso ser o número 1 lá. Isso a possibilidade demais, de né? crescimento que acontece para qualquer um. Por exemplo, recentemente agora, o nosso diretor, nessa transição que vai acontecer, o nosso diretor da unidade Betim Contagem, ele se destacou lá, né?
e vai suceder o José Henrique na diretoria de operações da rede. O José Henrique vai me suceder na presidência da empresa e ele vai suceder o José Henrique na direção das operações da empresa. Então, outro, por exemplo, que era o nosso superintendente de engenharia, que é um gestor muito qualificado, ele hoje é a cabeça do projeto nosso, junto com a médica, né, lá em Uberlândia e na região centro-oeste, né? Então, você vai criando condições para pessoas, né, de dentro da rede do mercado enxergarem oportunidade de Eu crescimento. posso crescer aqui dentro. Eu vou É crescer uma aqui empresa dentro. familiar que eu não estou travado o crescimento pela família, né? Pelo contrário, as pessoas têm crescido muito, né? E me tira uma dúvida, esses critérios objetivos, isso veio dessa consultora sentando com vocês na mesa? Aí eles começam a sugerir, vocês acatavam, tiravam um critério, colocavam outro? Ou existe um modelo na Dom Cabral mais... Não, isso foi uma co-construção. A Dom Cabral, né? Eu, inclusive, sou conselheiro da Dom Cabral já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que eu participo do conselho da Dom Cabral e vejo lá muito na fonte, né? Na origem, né? A seriedade, o compromisso, né? Aquilo que a Dom Cabral conseguiu fazer nos últimos 10 anos, assim, que eu pude testemunhar mais de perto, é admirável, sabe? Não é à toa que ela é essa referência que ela é no mundo hoje, não, né? Então, a Dom Cabral, ela tem um método, né? Mas ela ouve muito a necessidade e customiza a entrega, né? Então, ali ela percebeu as peculiaridades, né, da organização, do Mater Dei, né, e aí construiu conosco esse documento, que é um documento, na verdade, que inclusive está registrado em cartório, sabe? E que rege, né, os nossos movimentos de sucessão, sabe? E que dá tranquilidade para o investidor que está comprando ação no IPO, por exemplo, ter certeza de que está investindo numa empresa profissional, né? No nosso roadshow, nós constatamos uma coisa curiosa, sabe? Tem um perfil de investidor, principalmente aquele que se chama dos long ons, né? Aqueles que ficam muito tempo na empresa, que é o que a gente buscava mais, que ele gosta de uma empresa que tenha dono, né? E o dono não precisa ser uma família. Sim. Pode ser um conjunto, por exemplo, de sócios, mas que aquilo ali para eles seja realmente muito relevante na vida, né? E eles identificaram na rede Mater Dei esse perfil. Então, nós temos muitos investidores na rede que são relevantes, né? E que são esses que ficam durante muito tempo, o que é muito bom, né? Porque você, numa empresa, ainda mais num país como o nosso, que passa por muitos momentos diferentes, é importante ele enxergar, ter uma visão de médio e longo prazo do negócio, né? Sem dúvida nenhuma. E contando sempre com esses especialistas, né? E a gente falando de Minas, eu acho que não só a Dom Cabral na parte de sucessão, mas também, eu falo que 2 dos maiores institutos ou empresas de consultoria empresarial aí do Brasil, né? Que é o professor Falcone e o Instituto Áquila, também são daqui. Né? Então, acho que é a gente dando esse exemplo. Agora, uma curiosidade. Quando chega lá seu filho formado nos Estados Unidos e com essa experiência, e só para você entender a analogia, a brincadeira que eu vou fazer aqui, porque como a gente falava do meu pai, que você conhece, meu pai é do direito, uma da geração muito diferente da minha. Meu pai hoje, por exemplo, quando eu falo, tem que pesquisar algum julgado, ele, na época dele tinha que ir no livro olhar, né? Hoje, se pegar um estagiário, ele está mais rápido do que a gente, já senta e vai. Nessas reuniões, embora seu pai seja muito ativo, igual a gente falou, atualizado, mas a mentalidade dele é uma, do seu filho ou da terceira geração é outra. Como que é esse encontro de ideias aí, quando eles assentam? Eu acho que deve ser muito interessante isso. Você sabe que uma pessoa me falou uma coisa recentemente que me marcou muito, sabe? Que um dos grandes legados que meu pai e minha mãe vão deixar é a família que eles construíram, sabe? Então eu acho que a nossa família, eventualmente, ela pode ter as suas diferenças como toda família tem, mas eu acho que a saúde da nossa família, ela é muito maior do que a potencial doença, sabe? E o amor, o respeito, o ouvir, o entender, né, que o outro pode ter pontos de vista diferentes, mas que no final do dia está todo mundo buscando a mesma coisa, que é o melhor para a rede Mater Dei, isso sempre norteou as nossas relações. E aí, sabe, Sérgio, já falei sobre isso aqui um pouco atrás, nós fomos criando, além dos fóruns habituais de governança, que a rede Mater Dei tem, um conselho de administração muito atuante, com 5 membros independentes, né? Uma gestão também, que nós já falamos sobre ela aqui, que ela é familiar, mas é muito profissional, né? Um grupo de pessoas e de gestores hoje que é apaixonado pelo Mater Dei, né? E que dão tudo que podem, né, para que o hospital realmente, a rede vá adiante e cresça, né? Então, esse é um ponto muito importante, mas além disso, era necessário criar também um fórum para que essa família se encontrasse sempre e para as questões fossem, por mais difíceis que fossem tratadas com transparência, né? Então, assim, além do conselho de família, que é muito atuante, né, que a doutora Norma, a minha mãe, é presidente, né?
Além dele, nós criamos esse fórum, que às terças-feiras nós sentamos e conversamos. E aí nós compartilhamos os dilemas, as dificuldades, os movimentos, para onde nós vamos, o que fazer, as opções. Então todo mundo se sente incluído, né? Obviamente todo mundo que participa da gestão. E né? um aprende com o outro, né? Exatamente, a gente vai ouvindo e no fundo o que a gente quer é o que é melhor para o negócio. Então, tendo lá na frente, né, uma visão de médio e longo prazo, isso fez com que nós pudéssemos passar pelos movimentos principais pelos quais a Rede Mater Dei viveu até hoje, de uma maneira assim, produtiva. Nós saímos de uma fase em que a decisão era unipresente e unitotal, né, que era do presidente da empresa, que era o Dr. Salvador. Passamos por outra fase que o presidente sou eu, né, e que preciso compartilhar as decisões com os meus sócios principais, que são meu pai, minha mãe e meus irmãos. E estamos agora partindo para uma terceira fase, que eu tenho certeza que vai cumprir o mesmo espírito, que é a terceira geração precisando, sim, de prestar contas para os fundadores, para a segunda geração e para os pares da terceira geração, sabe? Essa é uma riqueza grande que nós conseguimos entender, que é o entendimento da família, e com isso nós conseguimos andar adiante. Bacana. E acho que agora, para os caminhos para frente, quando vocês assentam e conversam, o que você vislumbra hoje? Vamos fazer, porque, salvo engano, vocês têm ainda 70 e algo por cento, né, do controle acionário, fazer uma nova rodada de venda de ações, vamos crescer com base no que a gente tem aqui. O que você pensa nesse movimento de mercado de saúde que a gente vê que está, né, que a gente falou antes aqui, está super aquecido, né? Toda hora é plano de saúde, um compra o outro, e hospital um compra o outro, faculdade de medicina abrindo demais. O que hoje vocês pensam quando assentam? Hoje é o momento de consolidar as operações que a gente está tendo, os status que a gente tem, ou hoje já está em pauta? Não, nossa meta, igual às vezes o cara que tem uma loja e fala, não, minha meta é ter mais 40 lojas esse ano. Vocês têm ideia de não, queremos ter mais 2 ou 3 hospitais localizados em regiões tais nos próximos 2, 3 anos? Tá, a resposta que eu posso te dar é a seguinte: nós estamos de olho em todas as oportunidades que surgem. O que eu posso dizer é o seguinte: o Mater Dei pretende ser relevante nos próximos anos. Então não tem a menor dúvida que uma agenda fundamental é a integração. É integrar o que nós já compramos, né? Inclusive nós estamos agora com o apoio de uma consultoria muito relevante do setor, né, discutindo a nossa jornada da cultura, né? Então nós queremos levar o DNA da Rede Mater Dei, mas respeitar também a peculiaridade de cada local, claro, né? Para que a gente possa integrar da melhor maneira possível as unidades. Então integração é uma agenda. A segunda agenda super importante, né, é identificar se há alguma oportunidade de um greenfield ainda. E o greenfield ele tem algumas peculiaridades, a principal delas é a oportunidade do lugar. Por que os movimentos greenfield do Mater Dei deram até agora certo, né? Porque nós identificamos a oportunidade certa e mobilizamos os recursos para aquilo, né? Segundo, que é muito importante, ver se há ainda oportunidades na área de M&A, de aquisição, e nós estamos de olho nisso. Somos muito ativos, né? E terceiro, olhar um pouco fora da caixa. O próprio movimento de aquisição da A3Data, que é uma empresa de tecnologia, cumpre isso, né? Nós hoje, por exemplo, precisamos ter uma empresa de tecnologia suportando os nossos movimentos, né? Para discutir novos modelos de remuneração, racionalização de recursos, experiência do usuário, eficiência da indústria, né? Então, a tecnologia, ela mudou um pouco, né, do sentido. A tecnologia em hospital antigamente era uma ressonância moderna, uma tomografia. Hoje, cada vez mais, tecnologia é um instrumento para conectar pessoas, por exemplo. É acompanhar um diabético à distância, né? É ver se a glicose está normal, se o peso dele está controlado, né? Se ele está aderido a uma dieta que é adequada para a sua condição clínica, né? Isso tudo você consegue fazer hoje em aplicativos. Você consegue ter uma equipe médica de referência, mas o dia a dia sendo gerido através de tecnologia, né? Então, tecnologia hoje é mais um instrumento para conectar e acompanhar pessoas, né? E a gente está muito de olho nisso. Então, quando eu te digo que são muitos movimentos, é porque realmente nós estamos de olho em muitas oportunidades que surgem no setor. O setor de saúde está passando por um momento de muitas mudanças. E todas as vezes que um determinado setor está estressado, surgem oportunidades também, né? E o Mater Dei está de olho nelas. Momento de crise para quem está consolidado como vocês, não, né, perdão com a palavra, o jeito que eu vou dizer, mas é bom, né? É bom porque você está consolidado,
tá com recurso para poder investir, então é o momento de aproveitar boas oportunidades. Né? Na verdade, né, não deixa de ser um momento preocupante, né, para Sim. todos, né? Você viu o Por seguinte, isso que eu falei com perdão da palavra, né? Mas eu digo... quem investiu no Brasil em 2020, né, numa Selic de 2, né, que se alavancou, em 2, 3 anos, está 13,75, amanhã vai ter uma reunião, né, esses dias agora vai ter uma reunião do Copom, né? Vamos ver, né? O que acontece com a Selic, né? Mas, de qualquer maneira, é uma questão muito importante e relevante no país, né? Então, como nós sempre lidamos com essas questões de forma muito responsável, nós não vamos fazer nenhum movimento para comprometer financeiramente a rede Mater Dei de uma forma a contrair um risco muito grande, né? Mas nós estamos de olho nas oportunidades, né? E aí, como você falou, nós temos equity, né? Nós temos ações da rede Mater Dei de uma forma ainda muito significativa, né? A família tem quase 75% das ações ainda da rede Mater Dei. O nosso balanço permite ainda uma alavancagem maior do que a que nós temos, né? Nós temos assim a oportunidade também de ir atrás de bancos de fomento, ir atrás de linhas de financiamento específicas, né? Então, as oportunidades para capitalizar a rede Mater Dei, estruturar capital e fazer os movimentos necessários são grandes nesse momento. Fundos estrangeiros, eu acho que sobretudo na área de operadora de saúde, né, plano de saúde, a gente viu isso acontecendo um pouco mais, acho que em Minas é de hospital, obviamente você conhece muito mais do que eu, mas você vê isso como uma realidade, fundos estrangeiros vindo, hospitais, grupos estrangeiros vindo para o Brasil, aproveitando esse momento? Até 2015, 2016 era proibido, né, que grupos estrangeiros operassem hospitais no Brasil. Quando a legislação mudou, foi que esse movimento de consolidação acelerou. Eu acho que vão vir em algum momento, né, eles buscam, hoje eles têm vindo principalmente através do capital, né, através de grupos, fundos importantes, né, de private equity ou fundos soberanos, né, ou fundos relevantes, né, investindo, né, em prestadores de serviço, em operadoras de plano de saúde, né? E acho que a tendência futura vai ser também de redes hospitalares americanas, europeias e até de países asiáticos, né, virem para o Brasil, né? Mas o momento que eu vejo agora é de muita oportunidade ainda para grupos brasileiros bem estruturados, né, e suportados por capital estrangeiro via fundos, né, crescerem. Aqui. E essas novas oportunidades, eu já vi uma tendência, sobretudo acho que na medicina, que talvez seja o curso que tem a mensalidade mais cara no Brasil. A área educacional foi uma coisa que vocês já tiveram interesse ou têm ainda em pensar, olha, dá para a gente conjugar a nossa expertise aqui de gestão em hospital, mas congregar essa área educacional junto? Na verdade, né, o Mater Dei já tem um braço educacional grande, né? Eu te falei agora há pouco, né, nós temos hoje mais de 130 médicos fazendo residência, investimos em técnicos, investimos em enfermeiros, né? E estamos de olho, sim, oportunidades de integrar talvez mais isso, né? De uma forma mais estruturada, quem sabe com uma faculdade de ciências da saúde. Não apenas medicina, né? Mas enfermagem, psicologia, fisioterapia, nutrição, tudo fonoaudiologia, nutrição, ou seja, com isso você integra mais e utiliza a marca Mater Dei, né, para poder atrair pessoas dentro de uma filosofia de atuação, né? Cada instituição tem um DNA, cada instituição forma pessoas alinhadas com aquele DNA, para que ela possa se posicionar. E sem dúvida alguma está sempre no nosso radar. Eu acho que é um movimento, como a gente falou, que vê bastante e acaba que são alguns grupos, né, tentando seguir nesse rumo aí. É o que você falou, tem, obviamente, né, a parte dos não é estagiário da medicina... Acadêmicos, né? Dos acadêmicos mais residentes, que tem bastante, mas a hora que você consegue pegar lá da base também, é o que a gente falou, é um mercado em crescente, né? A gente discute com alguns donos de faculdade, e acho que a fila que tem lá no MEC para poder abrir faculdade de medicina é imensa, né? Mas tem que ter uma responsabilidade muito grande. Não pode fazer como foi feito no direito, né? Que abriu para todo lado. E, na verdade, faz sentido você ter escolas, né? Ou seja, ter o educacional e o core do negócio andando juntas, né? Com isso, você consegue oferecer para o estudante a melhor oportunidade também de estágio e também você customiza um posicionamento, né? Porque médico, por exemplo, medicina é uma carreira muito ampla, né? Você pode exercer ela de diversas maneiras. E, obviamente, que a maneira de exercer na rede Mater Dei é peculiar. E a gente precisa de pessoas alinhadas com aquela maneira, né?
E a gente falou aqui algumas vezes, já finalizando, mas a gente falou essa palavra, operadora de saúde, planos de saúde, algumas vezes, né? E existe, às vezes, aquele estigma de que, olha, elas são prejudiciais aos hospitais, ou então, não, elas são muito boas em determinado local, enfim. Como que você, como dono de hospital, vê isso? Vocês são parceiros, são essenciais para promover a saúde para quem não tem a condição, às vezes, de bancar? Como que é a relação de vocês, se você falou, cada estado que você vai, às vezes você tem que ter uma pessoa para fazer uma negociação local, né? Como que vocês mantêm essa relação de uma forma geral aí com as operadoras? Olha, eu acho que a operadora é uma grande parceira no sistema de saúde. Você pega todos os elos da cadeia produtora da saúde, né? Você tem desde o estipulante, que é a empresa que contrata o serviço, passando pela operadora, pelos corretores de plano de saúde, né? Pelos prestadores, que são quem entrega o serviço, né? Médico, hospital, né? E serviço de saúde, né? Enfim, eu acho que a função da operadora de plano de saúde é gerenciar o risco do sistema privado como um todo. E aí, o que eu tenho observado é que cada vez mais os prestadores de serviço têm se aproximado de algumas operadoras para poder construir soluções específicas, sabe? Para algumas praças e algumas localidades. E o Mater Dei tem sido esse parceiro dessas operadoras para, de uma forma ética, buscando principalmente, sabe, Sérgio, 4 pilares, sabe? Que é o pilar da segurança assistencial, da qualidade do que você entrega, não é aquela qualidade do prédio bonito, não é a qualidade que eu te falei, auditada, né? De que os serviços entregues são superiores, né? Por exemplo, é menos cesárea do que o necessário, acudir o infartado a tempo e a hora, aquele que tem um AVC a tempo e a hora. Isso hoje nós temos indicadores de gestão que mostram isso, né? Legal. Então esse é o segundo ponto. Terceiro, acolher as pessoas, a experiência do usuário é fundamental. E um quarto ponto que é cada vez mais importante, que é a eficiência, sabe? Que é o seguinte, é acabar com o desperdício. É alocar o recurso onde ele precisa de ser alocado. E aí nós temos, junto com algumas operadoras parceiras, desenvolvido produtos focando principalmente nessas 4 vertentes. Bacana, porque eu falo, e mais uma vez, falo da minha boa experiência que eu tive com vocês através de plano. E muita gente acha que cria aquele mente, se você tiver um plano, você não vai conseguir ganhar dinheiro, você não vai conseguir maximizar. Mas é o que você está colocando, quando você faz uma parceria correta e desenvolve o produto certo para as pessoas certas, pode caminhar de uma forma positiva para todo mundo, né? Vira uma relação positiva, que a gente sai do soma zero, né? Vira positiva para os dois. A relação tem que ser menos antagônica e mais de parceria efetiva, né? Exatamente. Bom, só tenho a agradecer. Tá chegando, falo que quando o papo é bom, ele passa rápido, né? A gente vai falando do assunto tão interessante como a gente colocou aqui, de forma especial, né, Henrique? Você sabe que eu gosto muito de você, da sua família, e agora está mais marcado ainda, sendo aí o nosso primeiro entrevistado aqui, feito diretamente dos estúdios da Rede 98, mostrando que os nossos campeões não é só o campeão do troféu, né? O campeão, igual a gente falou aqui, da vida, do empreendedorismo, de ensinar para as pessoas, que eu acho que isso é o mais bacana, você aprender, viver e também gostar de ensinar e passar a sua experiência para os outros, né? Então, acho que esse bate-papo, esses minutos que a gente passou junto aqui, quase 1 hora, para quem vai nos assistir, não tem dúvida nenhuma que é um grande ensinamento. Então, eu quero te agradecer, leve a toda a sua família o meu abraço, ao seu pai, sua mãe, seus irmãos, filhos, todo mundo. Obrigado por ter aceitado esse convite nosso e está marcado aí como o nosso primeiro programa hoje aqui, sexta-feira, 4 de agosto, né, nos estúdios da Rede 98. Só tenho a te agradecer e continue nos assistindo. Divulgue lá bastante para nós, que só com os 10 mil funcionários aí já dá uma audiência grande para a gente lá. Mas muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigado, geralmente tinha visto o Henrique no hospital tendo filho, quem sabe no próximo a gente encontra novamente, isso né? Aí. Nós vamos tentar. Sinal que você quer mais filho, tá vendo? Vamos tentar encontrar antes. Obrigado. Obrigado a vocês, o nosso grande abraço. Sexta-feira que vem estamos de volta. Obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente aqui nessa primeira vez e continuamos firme com o nosso Fala Campeão. Um abraço.